Olá, graça e paz a todos. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Estamos hoje para o nosso 10º dia de propósito. Hoje falaremos sobre o milagre está em sua boca. O milagre está em sua boca. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ontem não estive aqui com os irmãos, né? A Bela foi quem ministrou a palavra para os irmãos ontem. Estava em viagem, né? Estava no ônibus, por isso não consegui fazer, mas a Bela ministrou a palavra de Deus para nós ontem com muita precisão no nosso 9º dia, e hoje nós estamos aqui para o 10º dia, uma palavra poderosa da parte de Deus. Fizemos a leitura, né, hoje ao meio-dia e 20 mais ou menos, nós fizemos a leitura hoje, né, dessa palavra, uma palavra poderosa que eu acredito que também é uma chave de Deus para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, nós vamos usar um texto base. O nosso texto base é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso de número 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 13, onde diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que nós falamos aquilo que nós cremos. Nós cremos, por isso nós falamos. E existe algo interessante, que a junção da fé mais o declarar é o que de fato vai liberar o poder de Deus, o milagre de Deus para a tua vida. Então, nós precisamos entender a importância não somente de crer, mas também a importância de falar aquilo que nós cremos, de declarar aquilo que nós cremos. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de Marcos que se nós crermos com o coração, tudo é possível ao que crermos e tudo aquilo que dissermos será feito. Tudo aquilo que nós falarmos em oração, é isso que será feito. Então, nós precisamos, primeiro, entender que existe sim a importância, não só de você crer, mas também você confessar aquilo que você crê. Você falar audivelmente aquilo que você crê. Ontem, a Bela ministrou dizendo que é importante que você fale consigo mesmo, né? Ainda que você não encontre alguém para concordar com você em oração, é importante que você concorde com você mesmo e você fale as palavras. Então, primeiro ponto que eu quero colocar aqui sobre isso é: você precisa falar. Não é suficiente só crer, você precisa falar. Observe. A palavra de Deus diz, o maior texto sobre salvação, que está lá em Romanos, no capítulo 10, verso 9, o que a palavra de Deus diz? Se com o teu coração creres, e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvos. A maior bênção que nós podemos receber de Deus, que é a salvação, ou seja, você ser livre do inferno, a maior bênção que você pode receber de Deus, você recebe com esse conjunto, ou seja, o crer mais a confissão, né? O crer mais o confessar. Nós cremos com o coração, mas também nós confessamos com a boca, e então nós recebemos a salvação. Juntando esse texto ao texto de Romanos, a Bíblia diz que, da mesma forma, Romanos capítulo 8, da mesma forma que nós recebemos a Cristo e a salvação de Cristo, nós também vamos receber todas as coisas. Ou seja, como é que eu recebi a Cristo e como é que eu recebi a salvação da parte de Cristo?
crendo e confessando. Como é que eu vou receber as demais coisas? Eu vou receber as demais coisas também crendo e confessando, porque essa é a forma que Deus opera. Quando nós cremos com o coração e quando nós falamos com a boca. Então nós precisamos entender, preste atenção, tem muitas pessoas que ficam crendo e mentalizando, né? No interior, como quem diz, eu creio. Não é suficiente. Você precisa verbalizar, você precisa falar, você precisa confessar aquilo que você crê, para então você ver de fato milagres de Deus acontecendo na sua vida. Preste atenção, partindo desse princípio, então nós vamos entender algo. O quê? Nós sempre vamos viver aquilo que nós falamos. Por quê? Porque é aquilo que eu confesso que eu vou viver. É aquilo que eu falo que vai acontecer. Ou seja, então, tudo aquilo que eu falo é o que eu vou viver. Por isso, nós precisamos cuidar muito com as palavras. Nós precisamos cuidar muito com as palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos cuidar muito com aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque o que nós estamos falando hoje, isso será o nosso futuro amanhã. Observe. Uma pessoa que vive falando só coisas negativas, que vive falando que a vida não vai dar certo, ou algo do tipo, ou que vive reclamando o tempo todo da vida, normalmente essa pessoa vai viver esse tipo de situação. Por quê? Porque é o que ela está declarando. Então observe. Pastor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha história. Primeiro você precisa mudar o que você fala. Primeiro você muda suas palavras. Por quê? Porque aquilo que você está declarando é aquilo que você vai viver. Aquilo que você declara sobre a sua casa, aquilo que você declara sobre a sua família, aquilo que você declara sobre a sua vida espiritual, aquilo que você declara sobre o ministério, aquilo que você declara sobre suas finanças, aquilo que você declara sobre a sua saúde. Isso necessariamente é o que você vai viver. Por quê? Porque do seu coração, diz a Bíblia, procedem as fontes da vida. E a Bíblia diz que a boca sempre fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que eu tenho no meu coração, eu vou falar. E aquilo que eu falo é o que eu vou viver. Portanto, se eu quero mudar a minha vida, necessariamente primeiro eu preciso mudar as minhas palavras. Eu aconselho que você faça um check-up naquilo que você fala. E como você fala, o que é que sai da sua boca. Deixa eu dizer para você, o que vai mudar a sua vida são as suas palavras. E para que você mude a sua vida, primeiro você precisa mudar as suas palavras. Primeiro você precisa mudar o que você fala. Tem muita gente pessimista e com palavras ruins querendo mudar a vida e nada acontece. Por que nada acontece? Porque você só está vivendo o que você fala. Deixa eu dizer para você, existe uma cultura no mundo, e principalmente no Brasil, onde você se colocar e você ser vítima acaba sendo algo popular, algo comum nos nossos dias. Mas deixa eu dizer para você, quando você se coloca como vítima em uma situação e você começa a falar palavras negativas, você começa a falar palavras contrárias à sua própria vida, você começa a falar palavras que na verdade não edificam você, normalmente você vai permanecer nessa situação. Por quê? Porque são as palavras que você está dizendo que vão determinar como será a sua vida. Jesus, ele fala claramente no capítulo 11 de Marcos que tudo que vocês falarem, pedirem, falando em oração, vos será feito. Então, a pergunta é, o que é que você fala sobre você? Há pessoas que dizem, olha, eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou próspero. Pastor, mas eu não estou vivendo isso, mas não é uma questão do que você está vivendo, é uma questão do que você quer viver. Porque, e aqui nós partimos para o segundo ponto, preste atenção. Você precisa falar antes de acontecer.
Qual que é o problema? O problema é que você espera acontecer para falar: ah, pastor, o dia que eu ver, o dia que eu sentir, o dia que eu realmente assim, for próspero, então eu vou dizer: eu sou próspero. O dia que os céus se abrirem sobre mim e eu ver todas as bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu vou dizer: eu sou abençoado. O dia que eu não sentir nada no meu corpo, nenhum sintoma, nada, nenhuma dorzinha, nada, eu vou dizer: eu tenho saúde. Deixa eu dizer para você, como a palavra de Deus, o princípio é diferente. Como é o princípio? Você fala antes de acontecer. Você não declara o que aconteceu. Por quê? Porque nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E nós cremos, por isso nós falamos. Nós não falamos porque nós sentimos. Nós não falamos porque nós vemos. Nós não falamos nem sequer porque nós estamos vivendo. Nós falamos porque nós cremos. O apóstolo Paulo diz: nós cremos, por isso nós falamos. Deixa eu dizer para você, você precisa falar aquilo que você quer ver e não falar aquilo que você viu. Você precisa falar antes de acontecer. Então, comece a declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Ainda que você esteja vivendo uma situação difícil, ainda que você esteja vivendo circunstâncias ruins, declare: eu sou próspero, eu sou abençoado, porque eu falo não do que eu estou vivendo, eu falo do que eu creio, e aquilo que eu creio no meu coração, e eu declaro com a minha boca, é o que vai se tornar realidade em minha vida. Preste atenção, preste atenção, quando você crê, e você fala, independente da situação e da circunstância que você está vivendo, é essa atitude que Deus está esperando de você para verdadeiramente manifestar o poder dele na sua vida. Deus não opera na vida daquele que sente. Deus opera na vida daquele que crê. E como é que nós manifestamos o que nós cremos? Nós manifestamos o que nós cremos falando. Quando nós falamos, nós manifestamos o que nós cremos. Então, ainda que a situação, ainda que a circunstância não esteja boa, a pergunta é: o que é que você tem dito? O que é que tem saído da sua boca? Pastor, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, a fase de mais escassez. Então, você é que precisa declarar: eu sou próspero. Pastor, eu tô sentindo dor no corpo, eu tô com o corpo ruim, tô com febre, o que eu digo agora? Diga: eu sou curado, eu sou sarado. Consegue compreender? Pastor, a minha família está vivendo a pior fase, o maior rebuliço que já viveu. Diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você não espera acontecer para falar. Você declara, porque você vai viver as suas palavras. Você vai viver aquilo que você está declarando. Então, entenda isso. Nós falamos antes de acontecer. Consegue compreender? Quando você fala depois que aconteceu, isso já não é mais fé. Por quê? Porque você está vendo, e você está andando e declarando aquilo que os seus olhos veem. Você está andando por vista. Nós cremos, por isso falamos. No nome de Jesus Cristo. Ouça com atenção o que eu estou te dizendo. Você vai viver exatamente o que você fala. Você vai viver exatamente o que você fala. Por isso, você não deveria reclamar da sua vida, porque você está vivendo o que você vive profetizando o tempo todo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, olha só, nesse momento agora, enquanto eu estou falando para você da necessidade que você tem de declarar palavras de bênção sobre a sua vida, é óbvio que você vai declarar. Talvez, enquanto eu estou ministrando aqui, você tá falando aí: olha, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou livre. A grande questão não é o que você fala quando eu estou ministrando aqui. É o que você fala no seu dia a dia. É o que você fala no seu normal, é o que você fala. Preste atenção, você vive exatamente o que você fala, suas palavras têm poder sobre a sua vida.
E são as suas palavras que vão declarar aquilo que você vai viver. Então tome cuidado, você que vive murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo, você que vive com um pessimismo, um negativismo nas suas palavras o tempo todo, tome cuidado, porque é isso que você vai viver na sua vida. Eu nunca vi alguém ser próspero sem primeiro crer que é próspero e declarar que é próspero. As pessoas que eu tenho visto e acompanhado, que têm vivido viradas em sua vida, são pessoas que começaram a declarar antes, começaram a confessar antes aquilo que iam viver. Então, nós não esperamos acontecer para falar, nós falamos para que aconteça. Assim como Deus. Né? O que Deus diz? Gênesis capítulo 1, Deus diz, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Por que houve luz, pastor? Porque antes Deus disse, haja luz. Da mesma forma é conosco. O que é que vai existir na sua vida? Vai existir na sua vida aquilo que você tem falado antes. Se antecipado. Se você fala de fracasso antes, é o fracasso que você vai viver. Se você fala de derrota antes, é a derrota que você vai viver. Se você fala de incapacidade antes, é a incapacidade que você vai viver. Mas se você fala de bênção, é a bênção que você vai viver. Se você fala de prosperidade, é a prosperidade que você vai viver. Se você fala de cura, é a cura que você vai viver. Se você fala dos céus abertos sobre a sua vida, é isso que você vai viver. Talvez as pessoas nem vão compreender você. Ou seja, você está vivendo de repente o momento mais difícil da sua vida, alguém vem conversar com você, esperando você se lamentar, esperando você falar coisas ruins, e você diz, olha, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu vivo debaixo do favor de Deus. Talvez as pessoas vão dizer assim, tá maluco? Tá vivendo a pior fase da vida. Deixa eu dizer algo para você. Nas suas palavras estão o seu futuro. Então cuidado com o que você fala. Se antecipe. Fale antes aquilo que você quer viver. Declare. E não declare assim, talvez Deus vai fazer, talvez. Não, declare, eu sou. Eu sou abençoado, eu estou debaixo do favor de Deus, a graça de Deus está sobre a minha vida, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou livre, eu sou próspero em Cristo Jesus, porque todas as bênçãos de Deus já me foram entregues em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu costumo dizer sempre para os irmãos, que quem vai reinar são aqueles que creem e dizem que vão reinar. Consegue compreender? Quem não acredita? Tem algumas pessoas que você prega o evangelho do reino para elas, elas dizem assim, não vou reinar mesmo. Essa pessoa não vai reinar. Primeiro, porque ela não crê que vai reinar. Segundo, porque ela declara que não vai reinar. Agora, quando você prega o evangelho do reino para alguém e a pessoa já diz assim, eu sou mais que vencedor, eu vou reinar com Cristo. É essa pessoa que vai reinar com Cristo. Por quê? Porque ela já está declarando com a sua boca aquilo que ela vai viver. Aleluia. Terceiro princípio aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. Debaixo dessa mesma raiz aqui que nós estamos falando, dessa palavra, nós damos vida a tudo aquilo que nós falamos. Preste atenção. Nós damos vida a tudo aquilo que nós falamos. Ou seja, tudo que você falar vai vir à existência. Pastor, como é que as coisas são criadas? Através das palavras. A Bíblia diz que toda a terra foi criada porque Deus disse. Pela palavra de Deus o universo foi criado. Tudo aquilo que nós falamos é aquilo que nós queremos trazer à vida, trazer à existência. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer que a morte, no sentido ruim da palavra, e a vida estão no poder da língua. Por quê? Porque eu dou vida a tudo aquilo que eu falo. Então, se eu falo de maldição sobre a minha vida, eu dou vida à maldição sobre a minha vida. Se eu falo de bênção sobre a minha vida, eu dou vida à bênção sobre a minha vida.
Se eu falo de doença sobre a minha vida, eu dou vida à doença sobre a minha vida. Se eu falo de saúde sobre a minha vida, eu dou vida à saúde sobre a minha vida. Consegue compreender? Se eu falo de escassez sobre a minha vida, eu dou vida à escassez sobre a minha vida. Mas se eu falo de abundância sobre a minha vida, eu dou vida a essa abundância sobre a minha vida. Em outras palavras, tudo aquilo que você fala, você traz à existência, você dá vida àquilo que você fala. Consegue compreender? E aqui está a bênção para alguns e também a morte para outros. Por quê? Porque nós precisamos filtrar aquilo que nós estamos falando, irmãos. Tem pessoas que você vai conversar que a única coisa que sai da boca é não dá certo, não tem como, não tem jeito, eu não sou capaz, eu não posso. E a pessoa, sem perceber, ela está dando vida a isso o tempo todo sobre a sua vida. Consegue compreender? A pessoa recebe o salário lá no começo do mês e fala, salário não vai dar para nada. Bom, você está dando vida a isso. E o que vai acontecer? O salário não vai dar para nada. E aí a pessoa ainda acha que tem razão, que quando o salário acaba no meio do mês, ela fala assim, tá vendo? Não falei que não ia dar para nada. Tem pessoas falando assim, ó, alguém, por exemplo, eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, a minha família não pode pegar coronavírus, porque se pegar eu tenho certeza que se alguém pegar, alguém morre. Ó, presta atenção, o que vai acontecer se alguém pegar o coronavírus? A pessoa está dando vida a isso. Consegue compreender? Então, nós precisamos cuidar com as nossas palavras, porque nossas palavras trazem à existência aquilo que nós falamos. E quando nós falamos coisas negativas, é isso que nós estamos trazendo à existência. Então, preste atenção. Mude a sua forma de falar. Peça para que o Espírito de Deus policie você naquilo que você anda falando, naquilo que você anda declarando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Por quê? Porque tuas palavras dão vida a tudo aquilo que você fala. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui. As palavras são sementes. As palavras são sementes. Todas as vezes que nós falamos, que nós declaramos algo, nós estamos semeando sementes. Eu penso, na verdade, que as palavras são as sementes mais poderosas que existem. Pastor, por que as palavras são as sementes mais poderosas que existem? Porque foi assim que Deus deu vida a todo o universo, falando. Então, todas as vezes que Deus fala, Ele está lançando sementes. A palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, quando Deus fala, a semente é lançada, essa árvore vai nascer e vai dar frutos. Da mesma forma somos nós, irmãos. Quando nós falamos, quando nós profetizamos, quando nós declaramos as palavras, nós estamos semeando a semente. E deixa eu dizer para você, existe um princípio na lei da semeadura, um princípio que é absoluto. Qual é o princípio, pastor? Você pode até escolher se você vai plantar ou não algum tipo de semente, mas uma vez que você plantou esse tipo de semente, a colheita é inevitável, a colheita não é opcional. Nós podemos escolher se vamos plantar ou não, mas colher não é opcional. Deixa eu dizer para você, tem muita gente plantando coisa ruim através das suas palavras. Sementes ruins, sementes negativas. Sabe? Você precisa entender que todas as vezes que você fala, todas as vezes que você abre a sua boca, seja sobre a vida dos outros ou sobre a sua própria vida, você está lançando sementes. E que essas sementes vão germinar. E no momento que essas sementes germinarem, é isso que você vai colher. Preste atenção. Eu conheço muitos líderes que semeiam sementes boas sobre a vida dos outros. Só não conseguem semear sementes boas sobre a própria vida.
Pessoal, os líderes que quando estão pregando, quando estão falando, quando estão ministrando, consolidando alguém, só lançam palavras de bênção. Olha, palavras abençoadas para abençoar a vida de outros. Mas quando começam a pensar e falar sobre a própria vida, só lançam sementes de maldição, só lançam sementes negativas, só lançam sementes ruins. Deixa eu dizer algo para você. Suas palavras são sementes, cuidado com aquilo que você está semeando. Você não depende das circunstâncias para semear boas sementes. Você não depende de que as coisas fiquem todas boas para você semear boa semente. A hora de plantar a semente da provisão é em meio à escassez. A hora de plantar a semente da saúde é em meio à enfermidade. A hora de plantar a semente de uma família feliz é justamente quando a família está passando por problema e por dificuldade. Semeie as palavras corretas e você vai ver que a sua colheita vai mudar. As nossas palavras, irmãos, são sementes que nós estamos lançando nesse fértil solo que é a nossa vida. Nós temos a opção de colhermos, de plantarmos, mas nós não temos a opção de colhermos. Uma vez que você plantou a semente, a colheita é inevitável. Então deixa eu dizer algo para você. Você precisa mudar a sua forma de falar. Pare de dizer assim, ó, Deus vai me abençoar. E comece a dizer assim, eu sou abençoado. Pare de dizer assim, ó, Deus vai me curar. E diga, Senhor, obrigado pela cura, porque o Senhor já me curou. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não importa. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E você não fala o que você está sentindo, você fala o que você crê. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então, em meio à enfermidade, diga, obrigado, Senhor, pela cura, porque o Senhor já me curou. Em meio à escassez, diga obrigado pela provisão, porque eu sou próspero no Senhor, eu sou favorecido pelo Senhor. Quando o seu ministério estiver vivendo pior fase, diga obrigado pelo crescimento, Senhor, porque em Ti eu sou mais do que vencedor em todas as coisas que eu coloco as minhas mãos. Mude as sementes que você tem lançado e com certeza você vai ver mudando também a sua colheita. O Salmo, capítulo 35, verso de número 27, ele vai dizer assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, olha só a afirmação, e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Glorificado seja o Senhor que se alegra, que se satisfaz na prosperidade do seu servo. Deixa eu dizer para você, você crê que Deus se alegra e se satisfaz na sua provisão? Na sua prosperidade? Há pessoas que acham que Deus tem prazer na escassez dele. Há pessoas que acham que Deus tem prazer quando você vive lá, numa vida ruim, numa vida miserável, numa vida de necessidade. Deixa eu dizer para você, Deus não se compraz com isso, Deus não se alegra com isso. O salmista está nos mandando dizer sempre. Olha que interessante. Não é para dizer uma vez, não é para dizer duas vezes, não é para dizer só agora que o pastor está pregando aqui. É para dizer sempre, dizer o quê? Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Eu creio que Deus se compraz na minha prosperidade. Por isso eu posso abrir a minha boca e dizer, sou próspero em nome de Jesus. O Salmo é o Salmo 35, verso 27. Salmo 35, verso 27. Diga sempre, sempre, sempre. E olha, presta atenção. A Bíblia vai ressaltar várias vezes a necessidade de falar. Não é pensar, é falar. É falar. Você já pode começar a falar agora, aí, ó, onde você está, na sua casa. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou curado. Diga, eu já mudei a minha forma de falar. Eu já mudei as sementes que eu lanço. Eu não preciso ver para crer. Eu creio e declaro, porque eu sei que fiel é aquele que prometeu. Aleluia.
Outro princípio importante, o quarto princípio aqui. Se você não diz, nada vai acontecer. Então, preste atenção. Nós temos o Salmo de número 91, que é um salmo muito poderoso, que fala da proteção, da guarda de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E aí, ele diz assim, direi do Senhor, olha a afirmação do salmista, direi do Senhor, eu vou dizer do Senhor, eu vou dizer o quê? Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Então, direi do Senhor. O que eu vou dizer do Senhor? Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, é o Senhor em quem eu confio, é a minha rocha. É a minha rocha. Presta atenção. Ele disse, lá no verso de número 9, aí ele vai fazer uma lista de bênçãos para o salmista, né? Então, ele vai dizer, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, o Senhor te guardará dia e noite, o inimigo não terá poder sobre a sua vida. E aí lá no verso 9 e verso 10, ele diz assim, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, verso 9, verso 10. Agora, olha o começo do versículo. Pois dissestes. Qual é o motivo da bênção? Qual é o motivo do salmista estar guardado? Qual é o motivo de praga nenhuma chegar à tenda? Qual é o motivo de 1000 caírem à direita e 10.000 à esquerda e ele não será atingido? Qual é o motivo porque os inimigos não conseguem colocar as mãos sobre a vida dele? Pois dissestes. Olha o verso 9. Pois dissestes. O motivo é porque ele disse, ele declarou, o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, é o meu escudo. Deixa eu dizer para você, se você não dizer, nada acontece. Mas se você falar, prepare-se para viver os melhores dias da tua vida. Prepare-se para viver o melhor tempo da sua vida. Qual que é o problema, pastor? O problema é que os crentes não falam. Os crentes não falam. Os crentes, eles têm muita facilidade para falar o que eles estão vivendo ou o que eles estão sentindo. Então, os crentes estão o tempo todo procurando um ouvido para derramar e para encher esse ouvido com todos os seus problemas. Ah, pastor, tá difícil. Ah, pastor, eu não vou conseguir. Ah, pastor, não dá. Ah, pastor, isso. Ah, pastor, aquilo. Ah, pastor, aquilo. É muito raro você encontrar alguém no meio da luta dizendo assim, ó, sou vencedor. É muito raro você encontrar alguém no meio da perseguição dizendo assim, ó, o Senhor é o meu escudo, é o meu baluarte. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Consegue compreender? Você vê pessoas falando e lançando palavras de medo, palavras depressivas o tempo todo. É difícil você encontrar um crente como o salmista. Direi do Senhor, Ele é a minha rocha, Ele é o meu baluarte. Eu estou seguro debaixo das asas do Altíssimo. E aí o Salmo afirma, porque dissestes, pois você disse. Então, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você fez o seu refúgio no Altíssimo. Por quê? Porque você disse, porque você declarou, porque você falou. Então, se você não fala, nada acontece. Consegue compreender? Tem gente que é tão pessimista que diz assim, ah, pastor, eu nem vou falar. Aí não acontece, ela diz assim, ah, tá vendo? Falei que não ia acontecer mesmo. Deixa eu dizer para você, a vida está nas suas palavras. Você precisa declarar, você precisa falar. Abra a sua boca, fale, declare palavra. Pastor, mas eu não estou vendo, não importa, fale, declare, porque é o que você declara que você vai viver, é o que você fala que você vai viver, é exatamente aquilo que está saindo da sua boca que você vai viver. Por isso, se você não fala, nada acontece, mas se você fala, acontece. O problema
não é só aqueles que não falam, é aqueles que falam o que não deveriam falar. Vai dar errado, não tem como, não tem jeito, eu não consigo, não dá, não é pra mim. Bom, se você está dizendo isso, então essa vai ser a sua realidade. Porque além de não dizer o que você deveria dizer, você ainda está falando palavras contrárias à sua própria vida. Mas se você disser, se você falar, se você declarar, prepare-se, porque o poder de Deus vai se manifestar debaixo da tua palavra. Aleluia! Nós temos um texto muito conhecido, né? E o último tópico que eu quero falar com os irmãos aqui é quando Deus, ele diz para Moisés, o povo de Israel está todo no deserto e eles estão com sede. Isso logo na saída do povo de Israel. E aí Deus diz assim: Moisés, pegue o seu cajado e fira a rocha e ela vai verter água. Moisés rapidamente pegou o cajado, feriu a rocha com o seu cajado e a Bíblia diz que em meio ao deserto a rocha brotou água. A Bíblia diz que o povo chegou à terra de Canaã. Ali eles foram rejeitados por Deus porque não creram que podiam entrar. Eles disseram assim: nós não podemos entrar. E por terem dito que não podiam entrar, Deus disse assim: então vai ser feito conforme vocês disseram. Vocês disseram que não podem entrar, então não vão entrar. E Deus faz o povo retornar todo para o deserto. 38 anos depois, o povo está na mesma situação. Qual situação? Com sede outra vez. E novamente tem uma rocha diante de Moisés. E agora, Deus não disse assim a Moisés: fira a rocha. Deus disse assim a Moisés: fale a rocha, e a rocha vai verter água. Só que Moisés desobedeceu a Deus. E ao invés de Moisés falar com a rocha, Moisés novamente pegou o seu cajado e deu na rocha. A Bíblia diz que a rocha verteu água. Mas Deus falou para Moisés assim: olha, porque você me desobedeceste, não santificaste o povo debaixo dessa palavra, você também não vai entrar na terra de Canaã. Pastor, o que significa isso? A primeira rocha que foi ferida é Cristo. A rocha já foi ferida. E essa rocha foi ferida para que vertesse água. Pastor, o que é a água? A água é a vida de Deus. A Bíblia diz que a água é a água simboliza a própria vida de Deus. Por isso que é o Espírito de Deus, ele é tipificado como água, porque ele representa a vida do próprio Deus. Quando Cristo foi ferido na cruz, a primeira rocha, a vida já se manifestou. Agora, nós temos o corpo de Cristo, que é a igreja. Só que para que esse corpo de Cristo, que é a igreja, também flua água viva, você não precisa mais ferir a rocha. Você fala com a rocha e agora essa rocha verte água. Nós temos aqui o simbolismo das duas alianças. A primeira rocha simboliza a antiga aliança, ou seja, as pessoas pagavam o preço de obedecer todas as leis de Deus para que tivessem vida. E se não o fizessem, a rocha sempre era ferida. A segunda rocha representa a nova aliança. E na nova aliança, nós não precisamos nos sacrificar. Por quê? Porque nós vivemos no tempo da fé. Na nova aliança, tudo não é possível àquele que obedece, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Aquele que crê. Pastor, e como é que eu sei no que as pessoas creem? A boca sempre fala do que está cheio no coração. Nós não precisamos mais sermos feridos como Cristo foi ferido. Por quê? Porque ele já pagou o preço em nosso lugar. Agora nós declaramos, agora nós falamos. E quando nós falamos, a rocha verte água. Deixa eu dizer para você, nós não somos como Moisés que feriu a rocha. Nós entendemos que nós precisamos falar a rocha. Ou seja, quando você abre a sua boca e fala, a vida de Deus flui. A vida de Deus flui para a tua vida. Então deixa eu dizer para você, as suas palavras o que você fala, o que você declara, está determinando como vai ser a sua vida. O que você fala está determinando se
a rocha vai verter água ou se a rocha não vai verter. Ah, pastor, mas eu quero pagar o preço para ser abençoado. Tudo bem. Se você quer viver como viveu o povo na antiga aliança, não tem problema. O problema é todo seu. Já deixa eu adiantar algo para você. Pela lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Você vai se esforçar ao máximo e não vai conseguir cumprir todas as exigências. Mas tem a vida abundante de Deus para aqueles que não estão se sacrificando para que a água verta. Aqueles que estão abrindo a boca e estão declarando: a rocha está vertendo água. A rocha está fluindo água viva. Por quê? Porque tem gente abrindo a boca e declarando, falando, confessando. E é para isso que Deus te chamou, para você ser boca de Deus nessa terra. Então abra sua boca e confesse e declare. Para de amaldiçoar a sua vida. Para de declarar palavras de morte sobre a sua vida. Para de declarar palavras de condenação sobre a sua vida. Comece a declarar a bênção de Deus. Não importa se você está vivendo ou não está vivendo, está sentindo ou não está sentindo. Não importa. Nós cremos, por isso falamos. Nós não sentimos para falar. Nós cremos para falar. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a declarar palavras de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. E você vai ver a sua realidade mudar no nome de Jesus Cristo. Cremos, por isso falamos. Deixa eu dizer para você, o seu milagre está na sua boca. O seu milagre está na sua boca. Então abra a boca e declare esse milagre antes dele acontecer. E você vai ver que as suas palavras são sementes. E tudo aquilo que você está semeando, você vai colher em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu oro, Senhor, para que o Senhor guarde a nossa boca em nome de Jesus Cristo. Assim como diz o salmista, Senhor, que o Senhor coloque em nossa boca a tua palavra. Ó Deus, para que nós possamos concordar com o Senhor em tudo aquilo que o Senhor diz, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente concordar com a tua palavra. Assim como Maria, quando o anjo Gabriel apareceu a ela e disse: salve agraciada, você dará à luz ao Filho de Deus. Maria não ficou questionando como, por quê, não tem como, eu não tenho relação sexual com homem. Maria simplesmente concordou com o que o Senhor disse, dizendo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Que o Senhor nos ensine a concordar com a tua palavra sem questionar, sem ficar arrumando porquê. Que todas as vezes que o Senhor colocar a sua palavra dentro do nosso coração, que o Senhor colocar a visão do Senhor dentro de nós, ainda que naturalmente seja impossível de acontecer, que o Senhor tire da nossa boca os porquês, que o Senhor tire da nossa boca todo questionamento e que nós possamos simplesmente concordar com a tua palavra e com aquilo que que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração, sem questionamentos. Nós cremos no que o Senhor disse, nós cremos em quem nos prometeu, fiel é o que nos prometeu, e nós simplesmente concordamos e declaramos a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida. Preste atenção no que eu vou profetizar sobre você. Eu quero declarar sobre a tua vida que tudo aquilo que você declarar, você vai viver em nome de Jesus. Que suas palavras são sementes e que você vai semear boas sementes e você vai colher essas boas sementes no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que quando você abrir a sua boca, vai ser para concordar com a palavra de Deus no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que você declarar, você vai viver, porque a vida nas suas palavras. Você vai trazer à existência tudo aquilo que você fala. No nome de Jesus, eu estou abençoando a sua vida, declarando a bênção de Deus sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero pedir o nosso favor diário. Irmãos, hoje eu estava vendo mais de 14 mil pessoas que
mais de 14 mil pessoas que não tinham contato comigo receberam a palavra de Deus através dos irmãos nesses primeiros 10 dias. Mais de 14 mil pessoas foram alcançadas. Sabe por causa do que isso aconteceu? Porque você tem feito todos os dias o favor que eu tenho te pedido de compartilhar essa palavra. Então, eu vou salvar aqui no feed a palavra, tira o stories, me marca lá, eu quero repostar o seu stories. Né? Se você quer me agradecer de alguma forma, me agradeça compartilhando isso com o máximo de pessoas. Há muitas pessoas por aí, irmãos, que precisam mudar a forma de falar. E você vai ser um instrumento de Deus. Hora que eu salvar no feed ali a live, vai lá, marque os seus amigos, marque as pessoas para que elas possam receber essa palavra e que Deus também possa falar com elas de alguma forma no nome de Jesus Cristo. Eu conto com você para isso. Esse é o agradecimento que eu quero que você tenha por mim. Amanhã, meio-dia, nós temos a leitura do 11º capítulo do livro e amanhã também às 22 horas eu estou compartilhando mais uma palavra de fé para o seu coração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, até amanhã, fique em paz.